Olá, eu sou Helenice Rocha, coordenadora do Grupo Oficinas de História, juntamente com o professor Marcelo Magalhães. Neste momento, temos um projeto denominado Usos do Passado, História Pública, Ensino de História e Formação do Professor, constituído por um conjunto amplo de pesquisadores de instituições do Brasil e do exterior, voltados para as inter-relações entre esses termos que mencionei antes: usos do passado, história pública, ensino de história e formação do professor. Além das estratégias de pesquisa e da problemática da relação entre tais termos no que se refere à formação dos profissionais de história, nós estabelecemos como uma estratégia interessante a troca de pesquisas e de experiências entre nós pesquisadores, nós do Grupo Oficinas, nós componentes desse projeto de pesquisa e outros pesquisadores que também pesquisam tais temas e por outros caminhos diferentes dos nossos. Essas trocas, neste ano de pandemia, estão se realizando através de lives constituídas em um ciclo de debates. Esta apresentação que estou fazendo, ela está relacionada à abertura deste ciclo de debates, em que temos pesquisadores de oficinas e pesquisadores externos a oficinas apresentando suas pesquisas, suas reflexões, suas conclusões relacionadas à temática do projeto. Primeiro, é um prazer receber o Fernando Nicolazzi aqui. O Fernando respondeu de pronto, né? Assim, imediatamente ele disse que tinha uma disponibilidade na agenda para vir aqui falar para o grupo Oficinas de História. É um prazer mesmo recebê-lo. Fernando é professor da URGS, lá da Federal do Rio Grande do Sul, atua na graduação, atua no programa de pós-graduação em História e no nosso Prof. História também. Então, isso daí é algo que é uma ação compartilhada por quase todos nós. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos do Passado, LUPA. Se eu não me engano, o LUPA tem a liderança do Temístocles, né? Eu não sei ao certo se hoje o Temístocles continua como líder, Temístocles César como líder do LUPA. Sempre brinco que eu acho que tem profundas afinidades com o Oficinas de História, com as temáticas do Oficinas de História ao longo do tempo. Fernando tem defendeu o doutorado lá na URGS, orientado pelo Temístocles. Ele ganhou com a sua tese o prêmio AMPU. Ele estuda os projetos de pesquisa, os artigos, nos últimos bons anos, na verdade. Ele estuda questões dos usos do passado e ele tem 2 projetos hoje ativos, que são os historiadores e seus públicos, regimes historiográficos e leituras da história, e tempo presente, culturas de passado, usos públicos da história na contemporaneidade. Eu acho que tem tudo a ver com esse ciclo, e eu fico contente do Fernando estar aqui encerrando esse primeiro movimento desse ano do Grupo Oficinas. Acho que a gente vai ter um prazer grande. Acho mais importante ainda, além de tudo isso, os enfrentamentos que o Fernando tem tido com as questões do Brasil Paralelo e todos os debates que ele vem promovendo por uma história para além da própria academia. Acho um papel muito importante desempenhado pelo Fernando Nicolazzi. Ele se propôs aqui a apresentar, ele deu um título, né, a produção da história e conformação dos públicos. A palavra está com você, é um prazer mesmo recebê-lo e estamos aqui para te escutar. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao convite muito gentil feito pelo Marcelo, pela Helenice, para participar do projeto. E, em nome deles, estender meus agradecimentos a todos os colegas que fazem parte desse projeto. De fato, é algo que há muitas formas de diálogos possíveis da gente manter entre oficinas e o LUPA, né? Então, o LUPA começa em 2016, ele tinha o nome do Temístocles como proponente de um projeto CNPq, mas ao longo do tempo a gente foi reorganizando a nossa estrutura, temos um regimento interno, a gente agora é um laboratório vinculado ao Instituto, e atualmente o Temístocles continua com o nome dele vinculado ao CNPq por conta do projeto, que está para, enfim, finalizar agora, mas atualmente eu sou o coordenador do laboratório, né? Para mim é uma alegria, então, realmente conversar com vocês sobre temas que são muito
enfim, tão importantes, assim, não apenas como temas de pesquisa pessoais meus, fazem parte de uma agenda contemporânea que é muito relevante, muito urgente, né? Sobretudo temas de uso do passado e história pública, né? O tema do ensino da história, eu confesso que eu pediria um habeas corpus para estar aqui conversando com vocês, tá? Porque não é muito bem a minha praia. Mas, de qualquer forma, esse convite que foi feito pelo Marcelo e a preparação que eu fui elaborando ao longo do tempo, desde o convite até hoje, para mim foi muito oportuno no sentido de organizar muitas das ideias que estavam bastante dispersas. Eu confesso que, pessoalmente, assim, desde do ano passado, assim, minha vida está um pouco... Não consegui me organizar de fato por conta de pandemia, questões pessoais. Tinha recentemente voltado de um pós-doutorado, né? Então a gente passou fora o primeiro ano de governo Bolsonaro, a gente cai aqui depois ali, logo em seguida começa a pandemia. Foi um momento bastante turbulento, embora assim produtivo no sentido de conseguir, enfim, acumular muitas coisas, mas ainda são coisas que estão muito dispersas e talvez pouco organizadas. E essa fala, esse convite foi um momento oportuno para eu poder também colocar aqui, enfim, dar um certo sentido para tudo isso, né? E, sobretudo, por um olhar retrospectivo, né, que é também uma forma de dar sentido às coisas, né? Então, eu revi um pouco a minha trajetória nesses temas de pesquisa. Então, eu já adianto uma justificativa, né, talvez mesmo um pedido de desculpas, né? Não, o que eu tenho para apresentar aqui não são resultados de uma pesquisa mais bem elaborados, mas sim, acho que talvez uma exposição de inquietações para a gente poder conversar, né? Muito no sentido dessa troca entre grupos de pesquisa, né? Então, essa proposta de fala, ela gira em torno de um tema ou de algumas conjunto de questões com as quais eu tenho me ocupado já há 15 anos. Então, fui fazendo essa perspectiva retrospectiva e eu me dei conta de que faz um tempinho já que isso estava um pouco ali martelando na minha cabeça, né? Obviamente, são questões que tomaram rumos muito variados ao longo desse período, mas eu queria retomar um pouco os começos disso, porque acho que é importante também para, de uma certa forma, situar as perguntas que eu tenho me colocado atualmente, né? Ali pelo ano 2006, 2007, eu estava no período de doutorado. Como o Marcelo mencionou, eu fiz uma pesquisa sobre o Gilberto Freire, historiografia brasileira, na virada do século XIX para o século XX. Era um momento, então, que tinha um tempo relativamente considerável para fazer essas pesquisas e também estudar outras coisas. Eu me recordo que eu estava caminhando por uma biblioteca e me deparei com um livro que na lombada dizia ali o título, né? Que o título é Da Maneira de se Ler a História, que é uma edição modernizada de uma obra publicada em 1614 por um diplomata francês chamado René de Lusange. Eu que há algum tempo, naquele momento, já me dedicava ao campo da teoria da história, que é, enfim, um campo que no Brasil, sobretudo, ele é muito marcado pela reflexão em torno da escrita da história. Eu achei bastante curiosa aquele título, aquela proposta, né, de se tematizar a leitura da história, justamente pelo fato de que no nosso terreno aqui da teoria da história e da história da historiografia, a escrita era o tema principal e a gente pouco ou nada tematizava sobre como se ler ou quem lia a história, quem lê a história, né? Então, após esse primeiro encontro com esse tema, e foi concomitante às pesquisas que eu estava fazendo sobre o Gilberto Freire, eu comecei a tentar seguir um pouco mais de perto essas discussões das maneiras de se ler a história, o que me levou para estudar alguns autores do século XVI francês, ali, no período do humanismo francês, e alguns tratados chamados de artes históricas, tratados que versavam sobre essa temática da leitura da história. Então, algo que eu nunca tinha pensado, de repente me vi ali envolto num corpus documental mais ou menos considerável, né? Então, a leitura da história, ela estava ali nos meus horizontes de interesse naquele momento e cheguei a escrever alguns textos sobre isso. Bom, passada a tese, eu defendi minha tese em 2008, enfrentei alguns concursos públicos, primeiro em 2008, no próprio ano de 2008, mesmo que eu fui professor na Universidade Federal de Ouro Preto durante 3 anos, e em 2011 eu voltei aqui para a URGS, né, onde eu estou e pretendo permanecer, né, nunca mais fazer concurso. E esse tema da leitura da história, ele permaneceu ali sempre me inquietando, né? E ele acabou assumindo algumas feições distintas ao longo dos anos. E aí, tentando
pensar como é que foi esses caminhos ou descaminhos desse meu interesse, dessa trajetória. Eu destacaria dois momentos importantes, né? O primeiro deles, ali por volta do ano 2011, quando, de uma certa forma, a gente viu aqui no contexto brasileiro a emergência com uma força mais vigorosa, digamos assim, do campo da história pública. Então, houve um curso de introdução à história pública na USP, e no mesmo ano de 2011 foi publicado um livro organizado pela Juniele Rabelo e pela Marta Rovai, que era o resultado desse evento, desse primeiro momento em que o tema da história pública teve, de fato, uma repercussão nacional entre nós, né? E, sobretudo, produzida por brasileiros, né? Embora a bibliografia estivesse ali já há algum tempo, foi um momento em que se organizou, de fato, essas discussões entre nós. Embora eu tenha tentado sempre acompanhar as movimentações desse campo, eu nunca me considerei um praticante de história pública, né? Então, eu me considero muito mais um curioso, alguém que tenta ficar atento a esses debates, sobretudo pela importância política que eles têm também no nosso ambiente, né? E a minha curiosidade nesse tema foi se encaminhando para um tema mais amplo sobre as formas de intervenção pública de historiadores e historiadoras, né? E aí, correlato a isso, uma preocupação com os públicos da história. Eu tenho a impressão de que, nesses debates sobre história pública entre nós, a ênfase normalmente é colocada mais no primeiro termo, pensar a história, e menos no segundo, né? Tenho tentado acompanhar mais de perto as coletâneas, os dossiês de revistas, e são muitos artigos sobre, enfim, práticas de história pública, sobre o que significa fazer história pública, mas eu acho que ainda carecemos de uma atenção mais detida sobre não apenas a dimensão pública da história, né, a história circulando no espaço público, mas sobre os públicos da história. Então, eu acho que se o tema da leitura da história me encaminhava não apenas para a prática efetiva da leitura, né, como se lê um texto, um trabalho de história, mas também para esse universo de leitores e leitoras da história, essas discussões sobre história pública, como que, pelo menos no conjunto das minhas preocupações de pesquisa, elas converteram os leitores em públicos e a leitura em recepção, apropriação ou uso da história, que são termos, me parece, eles são mais abrangentes, são mais amplos e permitem envolver melhor esse objeto. E isso não é apenas uma mudança terminológica, né, mas eu acho que é uma mudança também conceitual e uma mudança de abordagem, também, de como enfrentar esse tipo de objeto, porque implica reconhecer outros tantos suportes, digamos assim, para a inscrição do conhecimento histórico, outras formas de linguagem, não apenas a escrita, e também considerar que a recepção da história ela vai por outros meios que não apenas a leitura, né? Salvo se a gente considerar a ideia da escrita numa dimensão mais ampla e a leitura, obviamente, também numa consideração mais ampla. Mas, de qualquer maneira, para mim, até acompanhando os textos que eu escrevi naquele momento e minhas preocupações hoje, eu tenho falado muito mais de públicos da história e da recepção da história do que propriamente da leitura da história. Então, esse é um ponto importante de inflexão nessa trajetória. E o segundo enfim, chegou para nós em 2013, né? Depois de 2013, as eleições de 2014, o golpe em 2015, 2016, né? Todo o processo do golpe, e essa consolidação de um modelo autoritário, antidemocrático e realmente destrutivo de sociedade que nós temos visto hoje, né? Então, de uma certa forma, era como se o tempo presente, de uma hora para outra, eu que nunca pesquisei história do tempo presente, nada que passasse a década de 1950 no contexto brasileiro, é como se essa atualidade se irrompesse na minha frente, né, como algo muito repentino, inesperado, e como se demandasse uma reflexão e talvez mesmo um posicionamento diante daquilo, né? Então, eu estava ali estudando, naquele momento ainda estava estudando alguns humanistas do século XVI, e de repente me vi envolto, né, em estudos mais contemporâneos, particularmente sobre formas pelas quais o passado é mobilizado na nossa atualidade, né? Como é que esses passados funcionam no nosso contexto. Então, eu comecei a me interessar também mais de perto, abandonei um pouco os humanistas e comecei a me interessar mais de perto pelas formas de circulação do passado na contemporaneidade, a partir dessa ideia de usos do passado, ou algo que eu tenho tentado chamar agora, tenho tentado trabalhar com essa noção, com essa categoria, que é uma ideia de culturas de passado, né? E aí depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso.
Então, eu faço esse breve retrospecto para situar um pouco a minha proposta de hoje, né, de temática de hoje, que traz essa perspectiva de tentar abordar os usos da história e culturas de passado, digamos assim, a partir de uma perspectiva da recepção e dos públicos da história. É uma indagação que talvez ela vai além do que eu poderia se chamar assim, de uma erudição historiadora, ou seja, como um tema de pesquisa, né, como um campo investigativo, mas que diz respeito, e eu aposto muito nisso, eu acho que esse é um caminho interessante, diz respeito também ao lugar ocupado tanto pela história quanto pelos seus praticantes na nossa sociedade. Então, é uma forma de encarar isso e também de busco tentar fazer isso, dotar um sentido eminentemente político para esses questionamentos, né, que acho que vem ao encontro da reflexão teórica, né? Então, eu acho que é uma tentativa também de politizar a teoria da história e, de uma forma geral, politizar a própria prática historiográfica. Então, o que eu trouxe aqui são alguns apontamentos que procuram pensar, problematizar, né, um objeto que, a mim, ainda é muito difícil de delimitar e de investigar, que são isso que eu chamo de os públicos da história. E eu queria começar, então, explicando o título que eu escolhi para essa fala, né, Produção da História e Conformação dos Públicos, e o Marcelo mencionou que eu aceitei logo de imediato o convite, né, que de fato é um prazer, e ele pediu um título, eu também fui muito de imediato que eu dei esse título, depois eu fiquei pensando, o que eu queria dizer com isso, né? Porque são expressões que estavam ali nas leituras que eu venho fazendo, alguma coisa que normalmente eu falo aqui, falo de produção da história, falo de conformação dos públicos, mas nunca havia parado para pensar sobre essas duas expressões, né? Então, eu queria desdobrar um pouco os termos que eu utilizei no meu título, que eu acho que também eles ilustram o que são essas minhas inquietações. Em primeiro lugar, produção da história, né? Então, acho que todo mundo vai notar já, pelo menos, um certo eco, digamos assim, daquela famosa pergunta que Michel de Certeau fez ali em 1974, 1975, nas duas versões do texto dele famoso, né? Operação Histórica e depois Operação Historiográfica, quando ele começa se perguntando o que fabrica um historiador quando faz história, em que esse historiador está trabalhando, né? O que ele produz. E aí eu atentaria só para um pequeno lapso na tradução para a edição brasileira, porque eles colocam ali, quando o Michel de Certeau fala em que ele trabalha, foi traduzido como para quem ele trabalha. Então, ele não deu muito essa conotação, né, de um trabalho para outrem, e sim no que esse historiador está trabalhando quando ele está fabricando a história. E eu acho que essa metáfora fabril ela é muito rica de possibilidades, né? O Michel de Certeau fala nos ruídos de uma fabricação, ele trabalha muito com essa metáfora, e ela me faz pensar muito nessa dimensão mais material da produção da história. Aquela ideia, enfim, já bastante conhecida dele, de que a história é produzida num determinado lugar social, mas que também a gente possa pensar esse lugar, as determinações desse lugar sob inúmeras formas, né? Então, considerando os variados marcadores sociais que se inscrevem também nos corpos daqueles e daquelas que praticam história, né? E eu penso muito nas contribuições fundamentais da Maria da Glória, da Ana Carolina Barbosa, que vem tematizando isso no campo da teoria, da história da historiografia, como que esses marcadores acabam tendo uma relevância importante para a gente pensar as formas de produção da história, né? E como que essa ideia de produção também pode assumir formas muito variadas, né? Então, se é produzido num lugar social, as formas da produção também são muito variadas, né? E eu acho que a gente não pode restringir essa ideia de produção a uma fábrica em específico, digamos assim, uma fábrica em que os seus operários dispõem de um diploma de graduação em História, de um título de doutor, ou seja, num espaço mais específico da academia, né? Acho que essa já é uma discussão que a gente avançou já há alguns anos nesses outros espaços de produção de conhecimento histórico, né? Ou seja, alguma coisa que vai além dos espaços formais de educação, né? Como universidades, escolas e instituições como museus. A história ela se multiplica por variados outros espaços. Acho que talvez seja uma banalidade falar isso, mas isso marca um pouco a forma como tratar os públicos da história, né? E, nesse sentido, então, falar de produção da história também ecoa outras duas reflexões que se originaram na década seguinte, ali pelos anos 80, e foram publicados 20 anos depois dos dois textos que o Michel de Certeau intitulou Operação Histórica e Operação Historiográfica. A primeira reflexão é aquela proposta pelo um historiador, antropólogo norte-americano chamado David Cohen,
num livro intitulado The Combing of History, que foi publicado pela primeira vez em 1994. Eu nunca consegui traduzir direito esse título, porque se fosse uma tradução literal, remeteria à ideia de pentear, né? Pentear a história, mas a combing também remete a uma ideia de uma busca mais criteriosa, mais específica, que parecia mais evidente. Só que o David Cohen, ele menciona num dos capítulos uma cena lá de uma filha penteando o cabelo da mãe, né, que dá um pouco a liga para a reflexão dele. Então fica nessa ambiguidade, eu nunca consegui traduzir. Mas, de qualquer forma, o primeiro capítulo do livro dele tem por título justamente a produção da história, que, segundo ele aponta ali, traz uma reflexão que era coletiva, um grupo de historiadores e antropólogos europeus e norte-americanos, desde os anos 80, que estavam preocupados com as formas pelas quais as sociedades compreendiam e se relacionavam com os seus variados passados, que era uma preocupação que se voltava àquilo que o Cohen chamava de, se fosse fazer uma tradução literal, uma literatura histórica popular, né, que hoje a gente vê inúmeros trabalhos falando da popular history, historiografias populares e coisas do gênero, né? Ou seja, as formas de produção da história fora disso que eu chamei de instituições formais de pesquisa e de ensino, algo que, de uma certa forma, não estava tão presente ali nas preocupações do Michel de Certeau, né? O Michel de Certeau, no Operação Historiográfica, ele diz que o público da história são os seus pares, né? Ele, grosso modo, aqui evidentemente eu estou reduzindo muito a argumentação dele, mas ele fala que o destinatário do texto historiográfico não é o público em geral, mas são os seus pares. Esse tipo de produção fora das academias, das universidades, não estava, pelo menos naquele momento, no horizonte de preocupações do Michel de Certeau. E isso, no ambiente norte-americano, era algo bastante mais intenso, digamos assim, lembrando que todo o campo de história pública por lá passa a se institucionalizar, se estruturar, se consolidar a partir do final dos anos 70, também levando em consideração uma preocupação muito grande com o estatuto profissional do historiador, né, outros espaços de atuação que eles poderiam atuar. E eu recordo também um outro livro que para mim é sempre importante, que é um livro publicado em 1998, intitulado A Presença do Passado, Usos Populares da História na Vida Americana, que é do Roy Rosenzweig e do David Tellin. Esse livro é interessante porque eles entrevistaram cerca de 1.500 pessoas por telefone para fazer uma sondagem de como que, digamos assim, um americano médio se relacionava com seus variados passados das mais diferentes formas. É interessante porque essa relação nem sempre passa pelo crivo de uma historiografia disciplinada, ou seja, não passa por uma forma institucionalizada de saber. São múltiplas as formas de relação com o passado. E é por isso um pouco que eu tenho tentado falar mais de culturas de passado do que de usos da história, né? Porque permite abranger formas de relacionamento com o passado que não necessariamente passam pela construção disciplinar da história. Então, voltando aqui, era um momento de muita efervescência, aqueles anos 90, nessas preocupações no contexto norte-americano. Então, o David Cohen, de fato, não estava sozinho. E uma outra reflexão que, para mim, é importante, que é um diálogo, mais ou menos um diálogo mantido com ele, ela foi feita e foi publicada no ano seguinte, em 1995, pelo Michel Rolf-Troyot. Tem uma tradução para o português, então ele circula mais entre nós, que é o Silenciando o Passado, Poder e Produção da História. Então, o Troyot, ele mantém essa ideia de uma produção da história que é inserida em relações de poder, né, que se iniciam desde o gesto do arquivamento, da seleção dos fatos que poderão ser recordados, e da mesma forma ele situa a preocupação dele, ou os debates nos quais ele se insere ali, nas fronteiras ou nas margens dessas instituições formais que eu tenho mencionado, né? Então, ele ressalta muito o fato de que a história e a teoria da história sempre tiveram dificuldade em lidar com esses outros espaços de produção da história. Então, essa ideia de produção da história, a partir da atenção, digamos assim, às modalidades de poder que são investidas nas formas como a gente se relaciona com os passados, e acho que essas relações elas são sempre, pelo menos são, na maior parte das vezes, permeadas por relações de poder, provoca um deslocamento em algumas questões que são colocadas para a própria história, né? Seguindo a formulação do Troyot, interessa menos a gente, pelo menos aceitando a formulação dele, interessaria menos a gente se indagar o que é história e, sobretudo, importaria colocar como pergunta
como é que a história funciona em uma determinada sociedade. Uma expressão que ele coloca ali é how history works. E é interessante para nós, na língua portuguesa, quando a gente traduz essa passagem, atentar para essa ambivalência do verbo em inglês, né? Que a tradução como a história funciona está perfeita do ponto de vista, inclusive, literal, mas também traz um pouco essa ideia do trabalho, né? Como é que a história trabalha, como é que ela é trabalhada em determinada sociedade, o que nos volta à metáfora fabril do Michel de Certeau. Então, falar de uma produção da história permite evitar certos essencialismos, né, em relação à história, tratada não apenas como algo desprovido de historicidade, né, e talvez para nós, aqui no nosso ambiente acadêmico, isso seja um pouco uma obviedade, mas eu desconfio que isso, no espaço público mais amplo, ou no que a gente poderia chamar de um senso comum, não é tão óbvio assim, né? Que a história tem uma historicidade, que é uma história da história, mas como que seria também, então, o essencialismo não é apenas numa perspectiva ahistórica do conhecimento histórico, mas como que seria também do ponto de vista moral, um essencialismo que encararia a história como algo naturalmente ou essencialmente bom. E eu sempre discuto isso com meus alunos de introdução à história e eu projeto uma tirinha do Iotti, que ela... Eu não me recordo agora se foi nas manifestações de 2013 ou 2015, que é uma charge dele em que vai na frente uma pessoa segurando uma placa pedindo a volta da ditadura, e atrás vai uma pessoa com um olhar um pouco espantado, assim, dizendo com uma placa assim, por mais livros de história. E eu sempre questionei muito essa ideia de que bastaria a gente, então, ter mais livros de história, ter mais história na sociedade, para que soluções autoritárias não encontrassem espaço na nossa sociedade, enfim, no espaço público. Então, eu acho que esse é um encaminhamento que é necessário, embora seja difícil para a historiografia profissional, no sentido da gente sempre tentar localizar essas produções na história, no tempo e no espaço, né? Então, repito, por mais que pareça óbvio dizer isso, eu acho que no contexto mais amplo não é tão banal a gente trabalhar a partir dessa perspectiva. Então, se a gente pode achar que um conhecimento adequado da história poderia ser usado para melhorar a qualidade democrática da sociedade, para contestar essas soluções autoritárias, a gente também não pode se enganar acreditando que tais soluções seriam desprovidas de perspectiva histórica. Eu acho que isso também pode ser um caminho perigoso, né, de desconsiderar o uso da história que é feito por, enfim, movimentos mais autoritários, movimentos de extrema-direita, mesmo de direita, de uma direita mais negacionista, e assim por diante. E aí eu gosto muito de uma formulação do Paul Valéry, dos anos 30, quando ele diz que a história é o produto mais perigoso que a química do intelecto já elaborou. Porque a partir da história a gente consegue justificar tudo, né? Desde, enfim, uma sociedade democrática até uma ditadura por conta, supostamente, de uma suposta revolução comunista que estaria iminente num determinado país. Bom, isso nos permite também estabelecer uma distinção entre, algo que acho que é importante também para essa reflexão, uma distinção entre função social da história e função social de historiadores e historiadoras. Se a gente pensa a produção da história, ou pensar a produção da história, é também considerar tanto os produtos dessa produção quanto quem os produziu. Eu acho que há algum tempo no Brasil, e normalmente eu acho que uma data, talvez até fácil para situar isso, sejam as comemorações dos 500 anos, que foi um momento de, enfim, de talvez um interesse crescente da nossa sociedade e um interesse genuíno, né, sincero pela história brasileira, que transbordou de diversas formas no espaço público, mas é um interesse que, se ele é pela história, talvez seja inegável, talvez não seja um interesse, não tenha um igual interesse pelo trabalho de historiadores e historiadoras, né? Acho que é um fato marcante, me parece um pouco inegável, considerar que os lugares de produção da história desde então foram pluralizados, pulverizados pelo nosso espaço público, e acho que o advento das redes sociais também contribuiu muito nesse sentido. E eu trago isso porque, nessas tentativas de estudar os públicos, eu tenho tentado fazer alguns experimentos de pesquisa, e eu fiz uma sondagem agora, entre março e abril, eu estava ministrando uma disciplina intitulada Ensino da História e História Pública, e parte do projeto da disciplina era uma disciplina muito vinculada ao laboratório, ao LUPA, né, o laboratório onde eu atuo, e parte do projeto dela era fazer uma pesquisa quantitativa sobre públicos da história. Como é que tanto a história quanto os seus praticantes eram percebidos ou eram figurados no nosso ambiente público.
E a gente conseguiu entrevistar de forma remota, né, com um formulário ali que foi enviado e foi preenchido pelas pessoas. A gente conseguiu entrevistar 212 pessoas. E só também para situar que tudo isso está muito inspirado numa outra pesquisa que foi realizada entre 2013 e publicada em 2014 pelo João Paulo Garrido Pimenta e um grupo de pesquisadores vinculado a ele, um texto publicado na revista Almanac, eu não me recordo direito o título, mas que ele tematizava o que ele chamava de culturas de história em torno da independência no Brasil. Então, eles analisaram vários materiais e parte da pesquisa era ir para a rua e eles entrevistaram 300 e poucas pessoas ali na cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma parceria, o Lupa tem uma parceria ali atual com o João Paulo, que a gente quer replicar essa pesquisa agora aqui em Porto Alegre, no contexto das comemorações do bicentenário. Mas nessa pesquisa que a gente fez agora e que eu ainda não tive tempo para sistematizar melhor os dados, dessas 212 pessoas, 90,1% disseram que têm interesse pela história, 97,6% acham que a história é muito importante para a sociedade, né? E os critérios eram pouco importante, com importância média ou muito importante, 94,3% consideram que os historiadores são muito importantes para a sociedade, mas apenas cerca da metade, né, em torno de 50%, souberam nomear um historiador ou historiadora, que não fosse um professor da escola ou o próprio entrevistador. Que aí tem algumas particularidades, que essa distinção dos professores é interessante porque os próprios entrevistados, eles não pensavam os professores como historiadores. Entre os vários espaços de atuação de historiadores que eles mencionaram, a escola era o quinto ou sexto, então era universidade, institutos de pesquisa, não me recordo mais os outros itens, né? Então havia também uma dissonância entre a figura do professor e do historiador. Em 2018 eu já tinha tentado fazer algo assim numa disciplina de introdução à história. Na época a gente tinha entrevistado 100 pessoas e também 91% se interessava pela história, 92% considerava que ela é muito importante para a sociedade, mas 69% não conheciam nenhum historiador ou historiadora. E dos 31 que disseram conhecer algum historiador ou historiadora, apenas 24% do total, né, conseguiram nomear um historiador. O Leandro Carnal foi o nome mais citado. Ou seja, isso mostra, entre outras coisas, claro, com todos os defeitos que uma pesquisa feita nesses moldes traz, mas acho que ela já traz alguns indícios para ir aprimorando a própria pesquisa, né? Mas ela já mostra ou permite sugerir um lapso entre a prática e os seus praticantes, né? Então, eu creio que talvez seja fundamental do ponto de vista analítico, quando a gente fala de história no espaço público e de públicos da história, desvencilhar o campo de saber ou a prática do seu praticante. Acho que a forma como os públicos assumem tanto uma coisa quanto a outra parece ser distinta. Então, isso remete ao segundo ponto, que é a ideia da conformação dos públicos. E aqui foi uma tentativa de jogar um pouco com a palavra, com o verbo, né, conformar, porque ele traz tanto a ideia de dar forma a alguma coisa, como de tornar essa coisa conformada, ou seja, estar em conformidade com alguma coisa, em alguns casos até se resignar a uma determinada coisa. A pergunta, nesse sentido, é sobre como as variadas formas de produção da história, né, as múltiplas maneiras de colocar a história em funcionamento na sociedade, ou seja, fazer a história trabalhar, seja por historiadores profissionais ou não, como é que essas várias formas conformam determinados públicos. E eu diria que esse é o problema norteador dessas reflexões que eu atualmente tenho tentado fazer e que então se iniciaram lá atrás com a indagação sobre a leitura da história. E que traz um problema para esse problema, né? Que é como estudar os públicos da história. Como reconhecer um público da história, como delimitar ele enquanto objeto analítico, como acessar esse público, como sondar esse público, como inquirir esse público, ou seja, como transformar algo que é instável, que é impreciso, num objeto de investigação. Eu ainda não tenho uma metodologia mais bem acabada com relação a isso, mas tenho tentado avançar em algumas reflexões, sobretudo mais teóricas, que era depois dos 2 pontinhos do título da minha fala, era algumas considerações teóricas sobre isso. E eu trago aqui, então, alguns postulados que têm me ajudado nessa tentativa. O primeiro deles é que o grande público, né, essa expressão que normalmente a gente utiliza, né,
a historiografia profissional tem que falar para o grande público. Eu diria que esse grande público ele não existe. Então, quando falamos ou ouvimos alguém falar da necessidade de se falar para o grande público, eu já parto do pressuposto que esse grande público simplesmente não existe, ou seja, ele não existe enquanto uma entidade homogênea, enquanto uma entidade estável, enquanto uma espécie de universal, né, ou mesmo um singular coletivo, digamos assim, que seria estabelecido por subtração, né? Ou seja, o grande público seria todo o público excluído o pequeno público formado pelos pares acadêmicos. Então, tudo aquilo que é fora da academia seria o grande público. Então, eu tento evitar trabalhar com esse singular, com um caráter mais ou menos universalizante, que tem isso, justamente levando em consideração que se toda a produção da história ela é localizada, todos os seus públicos também são localizados, né? São situados no tempo e no espaço, né? Então, são públicos plurais, heterogêneos, guardam muito de instabilidade, né? E mesmo de imprevisibilidade, né? Então, além do público próprio do campo do saber, né? Os profissionais, os pares acadêmicos, a gente pode falar num público, digamos assim, obrigatório, né? Que é o público escolar, que tem a história como disciplina, como uma componente curricular, e aí é um espaço mais ou menos confortável para a gente lidar, né? Porque a gente consegue mais ou menos delimitar o que é esse público. Então, eu vou querer estudar o público da história no ensino médio, né? Ou vou querer estudar o público da história entre os pares acadêmicos. Aí já, para delimitar esse objeto, permanece algo difícil, mas já fica um pouco menos complexo. Eu digo que é confortável porque, de uma certa forma, as regras da recepção da história são mais ou menos colocadas, né? A gente sabe lidar nesse ambiente. Mas quando a gente entra em outros ambientes, fica algo muito mais difícil de precisar, né? Então, o público que frequenta o museu é um público de história, quer dizer, o campo da museologia tem uma reflexão muito mais sólida, muito mais consistente sobre os públicos, né? Porque ali também, de fato, você pode parar na porta do museu e fazer pesquisas quantitativas com esse público. A gente poderia assumir, então, isso como um público de história. O turista que visita sítios históricos é um público de história. O público que consome moda retrô é público de história. Quem assiste séries históricas, novelas históricas, assina canais de YouTube de conteúdo histórico, podem ser encarados como públicos de história. Obviamente, a resposta para perguntas tão banais assim seria afirmativa, né? Sim, são públicos de história, mas acho que elas devem vir sempre complementadas em certa medida ou com certas particularidades. E é aí que reside o desconforto, né? Aí que reside a dificuldade de lidar com esse objeto. Porque o que define um público de história, ou poderia colocar alguma pergunta, né? O que definiria um público de história? Seria simplesmente estar diante de algo considerado histórico, né? Algo considerado do passado, um conteúdo historiográfico, ou essa definição passa também por uma espécie de gesto, né? Por uma ação que é realizada por esse público. E aqui a gente chega num segundo postulado que eu tomo, né? Um princípio teórico, segundo o qual o estudo dos públicos da história implica, ou pode implicar, né, para não matizar um pouco isso, pode implicar considerar a dimensão performativa desempenhada por esses públicos. Se apropriar da história, visitar lugares históricos, consumir produtos de história, é sempre realizar um gesto ou uma ação. E a questão que se coloca a partir disso é que ação ou que gesto é esse. Então, obviamente, seria uma redundância dizer que são ações, são gestos variados, são plurais, né? Podemos falar de saciar uma determinada curiosidade, alimentar um certo gosto pelo passado, sedimentar uma erudição, digamos assim, uma erudição popular por temas históricos, né? A pessoa que tem interesse vai lá e busca, mas sem uma vontade de se tornar um profissional da história. Podemos falar em termos de hobby, né? Do colecionismo, né? Isso é uma prática, também uma forma de se relacionar com o passado, viajar por lugares históricos, né? E nem sempre essas viagens implicam aprendizado com a história, né? Quem já foi ali para uma cidade como Mariana, em Minas Gerais, e fica vendo como é que as pessoas se portam diante do Pelourinho, nota que talvez a experiência que aquele objeto remete nem sempre promove algo de aprendizado da história como normalmente a gente entende. Podemos falar de uma relação fetichista, né? A moda, o passado como mercadoria ou como conhecimento mesmo, né? E talvez cada uma dessas ações necessite um recorte de público específico, uma forma de abordagem distinta. Mas talvez tenha algo que possa ser atribuído como uma espécie de generalização abstrata para os públicos da história, né? Uma tentativa de, enfim, colocar
algo norteador para lidar com essa pluralidade. Então, eu diria que os públicos eles são agentes legitimadores que realizam um gesto ou uma ação de legitimação de um determinado produto histórico. E aqui eu estou assumindo a ideia de legitimar tanto como tornar algo legítimo, mas também como reconhecer que algo foi produzido a partir de determinadas regras ou mesmo admitir as razões da existência desse algo, né? Eu sempre uso como exemplo a banca de tese acadêmica, né? Então, esse é o público por excelência da historiografia profissional, aquele público que é apto para avaliar criticamente um trabalho acadêmico. A gente pode pensar no público escolar, que legitima a história como disciplina, mesmo que, enfim, está ali atuando dentro de um sistema escolar, está legitimando esse sistema nesse sentido. O colecionador que legitima um certo objeto colecionável como autêntico, então legitimar também pode ser uma forma de autenticar um objeto. Um turista que legitima uma viagem como uma experiência histórica particular, seja mostrando as fotos entre amigos, entre família, de uma certa forma ele está legitimando aquela experiência. O consumidor da moda retrô também que legitima essa moda comprando um objeto como algo reconhecidamente retrô e assim por diante. Então, a recepção da história ela é um processo de legitimação e eu diria que os públicos da história, variados que eles são também agentes legitimadores desses conteúdos produzidos, né? Então, ressaltando que são processos de legitimação bastante plurais também. E a terceira consideração, que é correlata a essa anterior, é a ideia de que a legitimação da história implica, em última instância, uma relação de crença. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de algumas reflexões que o João O'Hara, nosso colega da UFRJ, vem fazendo em torno do tema da ética na historiografia. Embora o João ele fale mais em termos de confiança, né? E eu sempre pensei mais em termos de crença. Então, eu acho que o público de um determinado conteúdo mantém com ele, né, com esse produto, com esse conteúdo, mas também com quem o produziu, como produtor, uma relação que é de confiança, mas também que assume o papel de uma crença. Esse público ele acredita naquilo que está sendo oferecido e acredita que aquilo que está sendo oferecido equivale, seja a verdade sobre os fatos, mesmo que seja um simulacro na ideia de uma moda retrô, né, que está copiando algo, mas sabe que é uma cópia, mas que está baseada, que tem um lastro em relação ao passado ao qual esse objeto faz referência. Então, é uma relação que é alimentada por expectativas prévias que definem a forma como o público se relaciona com esse objeto, com esses passados, e o próprio estatuto social e epistemológico da história, que, enfim, grosso modo, parte do pressuposto de que a história conta a verdade sobre os fatos que ocorreram ou lida com a realidade daquilo que é representado, né? Por mais complexos que sejam esses termos, eu acho que verdade, fatos, realidade e representação são carregados teoricamente, mas, grosso modo, no espaço público mais amplo, essa é um pouco a ideia que se tem do que a história faz, né? Trata-se, no fundo, então, do cumprimento daquilo que o Paul Ricoeur chamou de pacto tácito de leitura, né? Que a gente pode explorar isso para a recepção mais ampla da história. Ou seja, articula aquelas intenções de verdade, ou intenção veritativa, como ele diz, daquele que produziu história, né? Então, uma intencionalidade que está subjacente à produção da história, que é produzir um discurso verdadeiro. Articula isso com as expectativas dos públicos, né? Daquele ou daquela que se apropria dessa produção, ou seja, a expectativa de estar recebendo um discurso verdadeiro, né? Então, a questão que se abre para o estudo sobre os públicos da história é saber como essa crença é produzida, como que ela funciona a partir dos variados produtos que são oferecidos, como é que ela age nesses termos. Então, eu sei que ficou um pouco teórico, em demasia, essas colocações, eu queria dar um pouco de concretude a partir de um caso com o qual eu venho trabalhando recentemente, que são os públicos da empresa Brasil Paralelo. Foram captados, isso é parte de um dos projetos que a gente tem feito aqui no Lupa. A gente vem estudando os comentários que foram colocados num vídeo do YouTube, particularmente o vídeo da série Brasil Última Cruzada, que eles lançaram em 2017 até começo de 2018, e são 6 episódios, enfim, depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Num deles, eles trataram da independência do Brasil, foi um episódio lançado em dezembro de 2017, e a gente analisou os comentários que foram colocados ali, pelo menos parte desses comentários, porque eles vão se acumulando, assim, de semana para semana, eles, enfim, se multiplicam. Hoje é um vídeo que já tem aproximadamente 1 milhão de visualizações, pelo menos semana passada, quando
dei uma olhada, e mais de 4.000 comentários. E a gente analisou comentários que foram feitos desde o começo, desde o lançamento do vídeo, até o começo desse ano de 2021, cerca de 3.000 postagens e respostas às postagens nos comentários do YouTube. Eu não vou também me alongar muito nisso, tem uma série de problemas também metodológicos de se tratar com esse tipo de objeto, mas eu destacaria alguns pontos aqui para tentar pensar e dar um pouco de substância a essas discussões mais teóricas, né? Então, em primeiro lugar, esses comentários indicam justamente que esse público consumidor de um produto tão particular como é esse oferecido pela empresa, ele também desse público, ele é plural, né? Do ponto de vista político, a gente consegue notar ali, perceber uma variedade, ou pelo menos uma certa variedade do espectro político, tem desde de uma direita extremada, assim, até pessoas que são conservadoras, mas que é possível ali, não são tão fundamentalistas, digamos assim, né? E eu acho que, tudo bem, se nas discussões cotidianas, esses espectros, às vezes, acabam se diluindo. Acho que, do ponto de vista analítico, essas precisões são importantes, né, para analisar esses públicos. Tem público neomonarquista, tem públicos defensores da República, e é curioso como eles se manifestam ali. Pessoas que buscam na produção dessa empresa um porto seguro, né, onde elas podem assentar suas certezas, né? Então, são pessoas que vão já buscando um determinado conteúdo, eles já sabem o que eles querem, a empresa oferece aquilo, e também há pessoas que estão ali por um interesse genuíno e sincero para conhecer um pouco mais de história, né? E o que eles encontraram na empresa foi um produto mais acessível, talvez, com uma linguagem que interessasse mais a eles, com um tipo de narrativa que seria mais adequado à expectativa desses públicos. Um segundo ponto, então, articulando com os 3 elementos que eu trouxe, é um público que legitima as produções da empresa, né, que atua num sentido de, digamos assim, de uma retroalimentação entre produção e recepção. Então, os comentários, eles não são apenas reações espontâneas a esse produto, mas eles indicam demandas e expectativas desses públicos em relação àquilo que eles gostariam também de receber. Ou seja, em certa medida, eles dão forma também a esses públicos. E aí a gente pode pensar nos repliques nas redes sociais, como que os algoritmos acabam funcionando da forma de que o público vai engendrando mais público e assim por diante. E esse é um ponto que não há muito condições de avançar, porque a gente não tem a menor ideia de como é que os algoritmos funcionam, né? De qualquer forma, há uma predominância de um pensamento conservador ali, né? Um modelo de história que privilegia o passado como modelo de ordem política, social, particularmente o século XIX, mas há também, em alguns casos, e talvez correlato a isso, uma desconfiança muito grande em relação a professores e professoras e instituições formais de ensino. E a gente nota como que o marketing da empresa, que estava em plena voga do Escola Sem Partido, o marketing da empresa, lá em 2016, 2017, quando eles começaram a funcionar, ia nesse sentido, né? Então, eles diziam que essa produção vai desmentir o seu professor de história. Então, de uma certa forma, eles estavam direcionando a um determinado público, mas o que eu quero dizer é que esse público também permite reorientar as próprias produções da empresa. Então, quer dizer, eles fizeram essa série de conteúdo histórico, os comentários começaram a apontar essa ojeriza, digamos assim, aos professores, às escolas. No ano seguinte, eles lançaram uma trilogia, um documentário intitulado A Pátria Educadora, que era para falar sobre a educação no Brasil, né? Educação paulo-freireana, e também fizeram uma série de produções tematizando o homeschooling. Eles estão muito atentos ao público que eles têm, né? E eles vão oferecendo. Então, o público responde, eles oferecem um produto, e isso vai acontecendo de uma forma muito constante. Algo que me chamou muita atenção nos comentários era a quantidade de menções à trilha sonora. Normalmente a gente pensa, as imagens parece que vão encantar mais, mas nesse caso as músicas colocadas tiveram uma repercussão muito maior nos comentários, desde da vinheta inicial, que é um hino templário, segundo consta, enfim, um hino cristão medieval, que dizem era o hino dos Cavaleiros Templários, até o episódio termina com a sonata ao luar do Beethoven, né? Então são vários os comentários que falam, isso me encantei, naquele momento eu chorei, e assim por diante. Não é à toa, então, a empresa também notou isso. Nesse ano, em 2021, eles lançaram um documentário sobre música, falando de música clássica e como que há uma decadência cultural por conta do funk, de gêneros mais populares, né? Há uma legitimação comercial do produto que estabelece uma relação entre o produtor e público, né? Que é uma relação sempre em mão dupla, né? Um intervém no outro, né? Então, a empresa consegue captar isso e joga outro produto que cria novas demandas
todas e, enfim, é um produto comercial. Segundo notícias recentes, eles cresceram 300% em termos econômicos na pandemia, né? Uma empresa que tem um capital de 30 milhões de reais, então eles vão continuar fazendo isso durante muito tempo. E o terceiro ponto, chegamos aqui naquele momento da ideia de crença, né? Como é que a compreensão dos públicos a partir da ideia de crença. E aí, tomando como parâmetro o nosso modelo acadêmico, disciplinado de historiografia, eu diria que também há uma crença, né? Nós trabalhamos a partir de uma relação de crença com os nossos pares. A gente acredita naquilo que os colegas oferecem. Claro que trata-se de um processo de crença, digamos assim, controlada, que passa por inúmeras mediações institucionais, disciplinares, né? A gente sabe que um produto como uma tese passou pelo crivo de uma banca, um artigo passou pela avaliação de pareceres ou de pareceristas. A gente sabe que a formação, os títulos de graduação, mestre, doutor, garantem ao praticante uma certa expertise mínima na prática histórica, né? Então, a gente vai estabelecendo uma confiança a partir desses critérios. E nós mesmos, como públicos desses produtores acadêmicos, a gente dispõe de uma formação que garante que não se trata de uma crença ingênua, né? Então, eu chamaria isso de uma crença crítica, né? A produção historiográfica acadêmica, ela implica também uma recepção crítica. Depois eu posso voltar a isso, não vou me deter muito nesse aspecto, mas eu queria dizer, apontar como que se dá esse processo nessa relação do público da empresa, né? Porque eu acho que, embora haja, é possível notar nos comentários uma demanda crítica nesse sentido, alguns comentários, olha, onde é que estão os documentos disso, isso está em desacordo com a historiografia, daí cito alguns autores, mas, grosso modo, o que se destaca, isso também já foi apontado por alguns outros autores, é uma forma afetiva de crença, é um processo de confiança que se dá sobretudo mediante a mobilização dos afetos, ou usando aqui livremente uma expressão da Sara Ahmed, eu diria que eles trabalham a partir de uma lógica de uma política cultural das emoções. Há um fervor patriótico ali, motivado por uma dimensão nostálgica. O ódio é mobilizado como um agente que funciona ao mesmo tempo como integrador, porque ele define uma determinada identidade coletiva, e desagregador, porque anula espaços de diálogo político. E, novamente, é impressionante o ódio que os comentários manifestam em relação a professores, professoras e ao ambiente da escola, né? Isso fica muito ressaltado. A gente pode pensar no ressentimento, aquilo que a Maria Rita Kell chama de uma constelação afetiva, né? Se talvez a gente não possa explicar parte tanto dessa produção quanto dessa recepção marcada pelo ressentimento, mas aqui também é um outro campo que eu não conseguiria avançar muito. E isso tem pouco a ver com uma repartição entre emoções e razão. Eu não estou trabalhando a partir dessa lógica tão dicotômica, porque talvez seja possível estabelecer uma certa racionalidade para essa mobilização dos afetos, uma racionalidade e um certo pragmatismo. Então, é uma forma que valoriza a individualidade subjetiva, né, a sinceridade do sentimento produzido, né, pela recepção desse produto. Então, o verdadeiro patriota é aquele que... Então, eles falam muito nisso, né, o verdadeiro patriota, a pátria de verdade, aquilo que foi ocultado, escondido, omitido pelas escolas. Ao contrário daquilo que eu chamei de uma crença crítica, né, que vai sendo mediada por várias instâncias, essa parece estabelecer como uma forma de verdade, enfim, se a forma de verdade de uma crença crítica ela é socialmente construída, essa forma de verdade afetiva, digamos assim, é uma verdade que se assenta na intimidade da pessoa, né, no eu, né, naquilo que foi chamado já de epistemologia, né? É uma forma de crença que coloca a opinião pessoal como concorrente ao conhecimento produzido através de uma operação intelectual, né? Uma crença que define a intimidade como um lugar da verdade, né? E que é quase uma relação de fé no limite, né? Então, e que está no fundamento dos nossos negacionismos contemporâneos, né? Variadas formas de fake news ou na defesa dos chamados fatos alternativos. Então, essas são algumas considerações, já estou encerrando mesmo, são considerações bastante prévias, né? Então, é uma tentativa de articular uma reflexão teórica sobre esse objeto dos públicos da história, tentando também puxar isso para casos particulares. Não tenho conclusões mais gerais sobre isso, também tenho dificuldade de pensar como é que enfrentar tudo isso, né? A gente fica quebrando a cabeça
fica para a nossa conversa, talvez, né? Então, acho que como palavras finais, eu deixaria apenas a defesa da importância de, quando a gente fala de uso do passado, de história pública, de atentarmos cada vez mais para os públicos da história, não apenas como uma questão teórica, para a historiografia como um todo, não apenas para a história pública, mas também como uma urgência política. Então, acho que atentar a esses variados públicos equivale a pensar não as formas de divulgação da história, como se fosse simplesmente divulgar de um lugar para outro, da academia, das universidades, para o espaço público, mas pensar a história do ponto de vista de uma comunicação pública. Então, você divulga, mas você pensa também os efeitos daquilo que está sendo divulgado nesses públicos, o que implica um gesto de escuta em relação a esses públicos para tentar perceber essas demandas, expectativas e que nos ajudem a repensar também a função social tanto da história quanto dos seus praticantes. Então, peço desculpas que eu me alonguei demasiadamente e fico aí para a nossa conversa. Tá? Muito obrigado pela paciência, pessoal.